Eu sou Walter Procópio, seja bem-vindo ao desafio de ler a Bíblia em um ano. Eu vou estar aqui com você todos os dias explicando 3 capítulos. A versão da Bíblia que eu vou usar é a Nova Versão Internacional, mas você pode usar a Bíblia que você tem. Quando eu falo versão, é a linguagem. Se você quiser usar ela no aplicativo e acompanhar a mesma versão que eu estou usando, uma dica, nesse um ano, quando você for ler os seus 3 capítulos, escolha um lugar tranquilo, um momento que você sabe que ninguém vai te atrapalhar, crie uma rotina e isso vai te ajudar muito. Um ano, nós vamos ler toda a Bíblia junto e eu acredito numa grande transformação, num grande acréscimo de conhecimento na sua vida. Vamos começar em Gênesis capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro, talvez um dos livros mais importantes. Ele é escrito por Moisés. Moisés escreve esse livro no momento da peregrinação no deserto, quando ele liberta o povo da escravidão do Egito e ele vai peregrinar durante 40 anos. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e nós vamos passar por cada um deles. Olha como começa o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que nós vemos aqui é Moisés descrevendo no princípio. Então a terra, ela teve um início. Mas o que existia antes de Deus criar a terra? Apenas Deus. Deus, ele é antes de tudo. Jeremias vai nos dizer que Deus, ele criou a eternidade. Deus sempre existiu. Santo Agostinho vai nos falar que Deus, ele permanecia em uma comunhão perfeita entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele vai dizer, a terra era sem forma e vazia. Há uma linha teológica que fala que a terra se tornou sem forma e vazia com a queda de Lúcifer, de Satanás dos céus. Mas essa teologia, ela não tem fundamento. Porque a Bíblia não diz que a terra se tornou, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A Bíblia fala que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. Se você pegar essa palavra aqui no hebraico, é como se o Espírito Santo estivesse energizando a criação, aguardando uma palavra sendo liberada por Deus para que ele pudesse trazer à existência aquilo que não existe. Isso é tão forte que Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer assim no capítulo 4, verso 17, aos Romanos, a carta aos Romanos, o finalzinho, Paulo diz assim, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Deus, ele vai criar a partir do nada. E como que Deus cria? Deus cria por meio da palavra. Deus cria por meio da palavra. A terra não tinha forma, a terra estava vazia e Deus cria a partir do nada. Apenas Deus tem esse poder. Se você ler do verso 3 ao 5, é o primeiro dia da criação. Do verso 3 ao 5. No primeiro dia, Deus criou luz e fez separação entre luz e trevas. Essa foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, o que nós vemos? O verso 3 vai dizer assim, ó, verso 3, disse Deus. O que nós temos aqui é uma ordem de Deus. É Deus dando uma ordem. E diante dessa ordem de Deus, a palavra que Deus liberou, teve que existir. O verbo, que é a palavra de Deus, por meio do qual tudo foi feito. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, vai nos dizer isso. Que o verbo, ele participou da criação. O verbo, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, é Jesus Cristo. Então aqui, no capítulo 1, você já tem essa informação. Você vê Deus participando da criação, o Espírito Santo e Jesus. Você vê a Trindade participando. O segundo dia da criação está no verso 6 ao verso 8. E nesse segundo dia, Deus criou o firmamento. Ele fez os céus. Nesse dia, Deus não vai apresentar uma avaliação como no primeiro dia. Ele diz que o que ele fez foi bom. O terceiro dia está do verso 9 ao verso 13. Do terceiro dia, Deus cria os mares, as terras. Ele ordena a terra que produza relva, que produza árvores frutíferas. No quarto dia da criação, do verso 14 ao verso 19,
Deus vai criar o sol e a lua e as estrelas, e ele vai designar a função de cada uma delas. Eu gosto muito quando a Bíblia fala que Deus chama as estrelas pelo seu nome, e cada uma delas responde. Quando nós vamos para o quinto dia, está do verso 20 ao 23. No quinto dia, Deus vai criar os animais aquáticos, ou seja, os peixes, Deus vai criar as aves, segundo cada um a sua espécie. E aí nós chegamos no sexto dia. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres, segundo a sua espécie, e no sexto dia Deus cria o homem. O homem foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Deus pega do pó da terra e Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. De toda a criação, o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. O que Deus vai fazer? O capítulo, no sexto dia, verso 24, eu quero ler para você, verso 24. Ele diz, produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. No verso 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Para ir para o capítulo 2, deixa eu te ensinar algo muito poderoso. Quando Deus cria o peixe, Deus fala com a água, que ela devia produzir peixes, e ela produziu peixe. Quando você tira um peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre. Quando Deus vai criar as árvores, Deus fala com a terra, para ela produzir árvores. Se você arranca uma árvore, uma planta da terra, ela vai morrer. Mas quando Deus vai criar um homem, Deus não fala nem com a água, nem com a terra. Deus fala com ele mesmo. Ele diz assim, façamos o homem. Se você tirar um homem de Deus, da presença de Deus, esse homem vai morrer. Porque nós precisamos daquilo que é a nossa origem, de que nós fomos criados. E o homem foi criado em Deus, e por isso que ele é semelhante a Deus. O capítulo 2 é o momento que Deus, novamente, ele vai trazer, no verso 4, ele fala de novo da origem da humanidade. Mas do verso 1, 2 e 3, Deus fala do sábado, o dia do descanso. Deus está estabelecendo aqui um princípio bíblico, o dia do descanso. Hoje nós não guardamos o sábado, porque a igreja primitiva guardou o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. O mais importante não é se você vai guardar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, mas que você pratique o princípio do descanso. Deus descansou não porque ele cansa, porque Deus não cansa, mas é para nos ensinar um princípio do descanso. E aqui no capítulo 2, ele volta a falar de como o homem foi criado. E aí nós vemos que Deus também plantou um jardim para o homem. Então Deus cria, Deus organiza a criação, Deus prepara todo o ambiente, para depois Deus colocar o homem, que é a sua maior criação. Então Deus coloca o homem no Éden. Não é para o homem ficar ali descansando, mas é para ele cultivar, lavrar e cuidar do jardim. Então Deus estabelece o trabalho. O trabalho nunca foi um peso, o trabalho é uma bênção. Nós temos uma visão que o trabalho é uma maldição. Não, o trabalho é uma bênção. Uma bênção. E aí vamos chegar no capítulo 3. E o capítulo 3 é o momento da queda do homem. É o momento que o homem vai desobedecer a Deus. Capítulo 3. Se a gente fosse analisar o capítulo 3, a partir do capítulo 1, capítulo 2, quando Deus cria o homem, Deus criou o homem e Deus deu uma palavra para o homem, que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore que estava no meio, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que acontece? O capítulo 3 começa dizendo que a serpente, que era um animal. E aqui, lendo o capítulo 3, nós vamos entender que é Satanás se passando por uma serpente. Vai começar um diálogo com Eva. O problema de Eva foi conversar com quem ela não deveria conversar. E a serpente vai enganar Eva. Ela vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai levar o seu marido, Adão, a comer dessa árvore. Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer que quem pecou primeiro foi a mulher. E o homem e a mulher vão desobedecer a Deus. O pecado entrou. E quando o homem e a mulher percebem, porque os olhos deles se abriram, eles vão se esconder de Deus. Porque o pecado, ele só gera morte. E aqui nós vamos ver, por causa do pecado e desobediência de Adão e Eva, a maldição vai vir sobre toda a terra. A terra vai começar a produzir abrolhos, espinhos.
O Velho Testamento, a última palavrinha do Velho Testamento é maldição. Maldição é essa que veio para toda a humanidade por causa de Adão e Eva. Eles serão expulsos do jardim do Éden. E o pecado vai separá-los de Deus. Eu quero deixar para você, terminando esses 3 primeiros capítulos, que eu e você precisamos tomar muito cuidado. Isaías 59 diz que o pecado, ele nos separa de Deus. Mas se existe um pecado, existe a solução do pecado. E a solução do pecado é Jesus Cristo. E essa promessa de alguém que resolveria o problema do pecado vem aqui no capítulo 3. E eu termino dizendo isso. E você leu, ou você vai ler. Que Deus vai dizer, da semente da mulher vai nascer um, que vai resolver o problema do pecado. E nasceu de uma mulher, Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Hoje foram os primeiros 3 capítulos. Nós vamos passar por toda a Bíblia. Fique junto conosco. Convide mais pessoas para fazerem parte desse desafio de estudar a Bíblia em um ano. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã para estudarmos mais 3 capítulos juntos.